Bom dia a todos. Meu nome é Aratan. Este vídeo é fruto da atividade final da disciplina de pós-graduação de Sistemas de Recomendação da USP de São Carlos, ministrada pelo professor Marcelo Manzato. Tem como tema o sistema de recomendação de filmes baseado em uma filtragem colaborativa neural para usuários. Dando sequência na apresentação, vou colocar a ordem cronológica do conteúdo. Iniciaremos com uma breve introdução, posteriormente a metodologia, logo depois os resultados, seguido da conclusão e encerrando com as referências bibliográficas utilizadas aqui nessa apresentação. Bem, pessoal, o número de filmes disponíveis em todo o mundo é grande para um usuário. Nem todos são interessantes e até mesmo é impossível de assistir todos. Por isso, há uma relevância no desenvolvimento de um sistema de recomendação para o produto adequado de forma rápida e efetiva. Além disso, existem diferentes gêneros, culturas e idiomas para escolher no mundo dos filmes. Um sistema de recomendação, ele consiste em uma filtragem de informações na qual procura haver a classificação ou preferências de um usuário e estabelece recomendações com base nessas preferências. Oferece a flexibilidade de uma busca eficiente e não manualmente, ou seja, de forma automática. Existem muitas áreas de aplicações em sistemas de recomendação, tais como a música, notícias, livros, os artigos de pesquisas, as tags sociais e os produtos em maneira geral. Além disso, tornaram-se gradualmente populares, certo? Uma linha de pesquisa e desenvolvimento que tem recebido destaque nos últimos anos é a abordagem da inteligência artificial como ferramenta de reconhecimento de padrões para estabelecer uma filtragem. Com base nisso, inspirou-se neste trabalho a aplicação de um método para um sistema de recomendação de filmes, baseado em uma inteligência artificial para auxiliar os produtos. O método escolhido e implementado considera a semelhança entre usuários com base nos dados de preferência. Em seguida, aplica-se a rede neural para aprender o padrão de consumo dos usuários, semelhança e, posteriormente, prever ou recomendar os filmes. A metodologia, aplicada aqui, para a gente aplicar o método, foi usado o conjunto de dados do MovieLens, disponível de forma pública. Possui principalmente dois arquivos. O primeiro possui informações sobre os filmes, o outro apresenta informações sobre os usuários. Possui informações de identificação do usuário, identificação do filme e classificação. Cada linha contida nele representa um usuário específico que atribuiu uma classificação específica a um filme. Na estrutura do sistema, ele corresponde a uma sequência de etapas que permitirá a recomendação de filmes, como representado aí na figura. O primeiro passo
Ele consiste em organizar uma tabela com um conjunto de dados que serão utilizados. Posteriormente, é realizada uma correlação para formar um grupo de usuários, através do histórico de classificação de outros usuários que compartilham preferências semelhantes. Entre as várias técnicas de filtragem colaborativa, para realizar a predição do filme, a fatoração matricial é a mais popular, sendo escolhida uma rede neural. Para medir essas relações entre as variáveis, né, estabelecendo uma similaridade, foi adotado uma correlação, certo? É uma correlação de Pearson. Existem várias. A gente resolveu adotar aqui, né, a correlação de Pearson, na qual estabelece quantitativamente o grau de correlação através de valores situados entre -1 e 1. Quando o coeficiente de correlação se aproxima de 1, nota-se um aumento no valor de uma variável, quando a outra também aumenta. Ou seja, há uma relação linear positiva. Quando o coeficiente se aproxima de -1, também é possível dizer que as variáveis são correlacionadas. Mas, nesse caso, quando o valor de uma variável aumenta, o da outra diminui. Isso é o que é chamado de correlação negativa ou inversa. O coeficiente de correlação de Pearson calculado, que é calculado, né, com a seguinte fórmula. Eu tenho um ρ, né, e um somatório quando i vai de 1 até n, sendo x, né, existe uma diferença de xi menos x barra. Esse x barra aí nada mais é do que uma média aritmética. E tem um produto dele com o valor de y, y menos y barra. Y barra também é o valor da média. E divide sobre a raiz quadrada aí de xi menos x barra elevado ao quadrado, né? São os mínimos quadrados. Outra maneira de representar é pela razão da covariância, xy, dividido pela raiz quadrada do produto da variância de x pela variância de y. Após encontrar essa correlação de dados, formou-se um grupo de 50 usuários, certo? Com maior similaridade. E seus respectivos dados serão o input, né? Serão as entradas para a função de aproximação. Nessa função de aproximação, nesse campo, né, o algoritmo ele adota uma representação do tipo multicamada para modelar uma interação usuário-item, como mostrado na figura, onde a saída de uma camada serve como uma entrada da próxima. Conforme a figura, a camada de entrada inferior ela consiste em dois vetores de recursos, que descrevem o usuário, o U, né, e o item, que é o I, e que podem ser personalizados para suportar uma ampla variedade de modelagens de usuários e itens. Acima da camada de entrada está a de incorporação, que é uma camada totalmente conectada e que projeta a representação em um vetor. A incorporação desse usuário, desse item, né, obtida pode ser vista como um vetor latente para um usuário, o item, né, no contexto do modelo latente. A incorporação do usuário e a incorporação do item, eles são direcionados para uma arquitetura neural de várias camadas, né? Tanto que recebe o nome de camadas de filtragem
colaborativa neural, com o objetivo de mapear os vetores latentes para pontuações de previsão. Cada camada de filtragem colaborativa neural pode ser personalizada para descobrir a estrutura latente específica das interações do tipo item-usuário. A dimensão da última camada, que é oculta, né, determina a capacidade do modelo. A camada final, a da saída, é a pontuação prevista, né? É o que a gente chama de score. É esse Y chapéu, que está de rosa na imagem. E o treinamento ele é realizado minimizando a perda pontual entre o Y chapéu, que é o previsto, e o valor real, que é o valor alvo. Vale ressaltar que uma melhoria que foi feita é relacionada com o produto escalar da saída com uma função sigmoide. E, em seguida, escala o resultado usando as classificações mínimas e máximas nos dados. Essa é uma técnica interessante, né, que introduz uma não linearidade na saída e resulta uma modesta melhora no desempenho. Foi uma informação que a gente pegou, né, que foi PEG em um determinado artigo de Shen. Segundo Shen, né, essa informação. Nessa tabela, a gente mostra aí os dados utilizados na camada com arquitetura de redes neurais de multicamadas, tá certo? Que representa, que foi utilizado um total de 15 épocas, um total de amostras utilizadas em treinamento, 375.048, e a amostra de validação, um total de 160.713 amostras. Isso aqui é um resultado bem interessante, certo? Que mostra a precisão do método proposto, tá certo? Que é observado de maneira quantitativa, com o valor do erro na validação e treinamento, conforme a figura. Observe também, um dado aí escrito, né, o valor do erro da validação, de 0,81469, aproximadamente 0,81, um valor bastante pequeno. Certo? Então, com este trabalho, né, a gente consegue concluir, né, com esse estudo referente ao sistema de recomendação de filmes, baseado em uma filtragem colaborativa neural para usuários, no qual tinha como objetivo prever classificações de um usuário para um filme específico, em que as classificações estão nas escalas de 1 a 5, né, apresentou, na realidade, um resultado satisfatório, com um erro de validação de 0,81. Como trabalho futuro, né, pretende-se realizar o cálculo da predição com outras formas de correlação, do tipo não lineares, né, para ver se encontra melhores resultados, e usar outros modelos de redes neurais, certo? Segue algumas das referências, dentre as quais a que mais influenciou foi a de Shen, certo? E grato pela atenção. Obrigado a todos.